Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 49 da nossa jornada de leitura diária da Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje Números capítulo 26 e 27 e eu quero lembrar, antes de sair do vídeo, deixa o seu gostei para que esta palavra alcance muitas pessoas. Quanto mais o vídeo recebe gostei, mais o aplicativo entende que essa palavra é boa, que esse vídeo é bom. E realmente é. Então nos ajude a divulgar a palavra de Deus, deixando aí o seu joinha, o seu gostei. Vamos começar a leitura? Números 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com a idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Ersrom e Carmi. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim e Jaquim, Zerá e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. Da tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Hagi, Zuni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Zerá, Ersrom, Ramul, 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Zacar, os grupos de famílias de Tolá, Puvá, Jazube e Sinrum. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon, Jaleel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade. E os seguintes grupos de famílias são os descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida, Éfer. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Taã. Os grupos de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São estes os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os filhos das famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos de famílias de Ard e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.700 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinham 74.400 homens. Da tribo de Asser, os grupos de família Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de família de Jazeel, Guni, Jézer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens.
O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida por sorteio, e dê as partes maiores para as tribos maiores, e as partes menores para as tribos menores. As tribos de Levi eram formadas pelos grupos das famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos das famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Arão. A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Míriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São estes os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs, que se chamavam Macla, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofoade e descendentes direta de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor. E o Senhor disse: o que as filhas de Zelofoade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E, se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. E se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dá vida a todos, indica um homem para que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs a mão sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Terminamos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta. Fica com Deus. Tchau, tchau.